Bom, pessoal, dando continuidade, vejam aí, né, ó, o que foi feito no vídeo passado. Todas as áreas foram marcadas com polilinhas, foram calculadas e os textos foram alterados. Vejam, por exemplo, que no lavabo tem pouco espaço, né, eu usei o texto fora do ambiente e puxei uma seta indicando, né, para onde servem as informações. Agora eu vou chamar a camada cotas, vou começar a fazer a cotagem. Tá? Você vai ter que ativar as ferramentas de dimensão, né, as ferramentas de cotas do seu programa, certo? Normalmente a barra se chama dimensão, dimensioning. No AutoCAD no IntelliCAD se chama dimensioning. Vejam aí que eu cliquei no botão direito em qualquer um dos ícones e chamei aí, no caso, a minha barra de ferramentas chamada cota. A cota é muito simples de ser feita, né? Você vai basicamente usar duas ferramentas, a cota linear e a cota contínua. A cota linear marca a primeira cota, tá? Vejam aí, você clica nos dois pontos cotados, você vai clicar nos dois pontos que você deseja cotar, e vai indicar aonde você quer posicionar a cota. Veja que o texto da cota tem o mesmo tamanho do texto que foi usado anteriormente, porque os dois devem estar na mesma escala. Isso vai ser garantido, né, quando você seleciona o estilo de cota que está na escala que você usou, no caso a escala de 1:50 que você usou na sua prancha e que você usou no seu texto. Esses estilos, né, tanto de texto quanto de cota, né, já estão presentes nesse arquivo que nós usamos como base. Eles não vêm prontos no AutoCAD e no IntelliCAD, eles têm que ser preparados. Muito bem, depois que você coloca a primeira cota, né, a primeira cota linear, você vai para a cota contínua, ou seja, você vai fazer as outras cotas a partir da última, né, que você estabeleceu. Vejam que ele já indica, né, dando continuidade, as cotas já ficam amarradas. E aí o que acontece? Não existe uma fórmula secreta para você cotar um desenho. Todos os elementos têm que ser cotados. Então, de uma forma geral, para que fique organizado, eu costumo fazer o seguinte: eu primeiro coto as partes menores, vocês estão vendo aí, paredes, distâncias de janela. Eu não costumo cotar as bonecas das portas, né? A não ser que elas sejam diferentes de 10 centímetros, mas não está errado se você cotá-las também. Então vejam que todos os elementos menores são cotados. Em seguida eu faço uma cota um pouco mais geral, onde eu pego somente as dimensões dos ambientes, sem as janelas. Vejam a diferença agora, seria a nossa próxima linha de cota. Essas são as cotas um pouco mais detalhadas, né? Agora a cotagem geral, o 15 vai ficar repetido, não tem problema. E aí com a cota contínua, eu coto agora internamente. Isso para quem vai construir é muito bom, né? Porque tanto ajuda no cálculo das áreas, como também ajuda na marcação das paredes, quando você vai fazer baldrames, vai fazer marcação de estrutura, vai fazer marcação de piso, entre outras coisas. Veja que na varanda, né, eu já tinha uma cota interna, coloquei a cota total agora. E finalmente você deve sempre colocar a cota total, ou seja, o somatório total das laterais, da lateral que foi cotada, né? Isso vai acontecer com todos os lados do seu edifício. Você vai adotar esse mesmo procedimento para todos os demais lados. Muito bem, então vejam aí, agora todo mundo já está com suas cotas, né, todos os lados. É claro que nem todos os elementos vão estar já prontos. E agora, nesse momento, vão entrar as cotas internas. Né? Muita gente não gosta de cotar, usar cotas internamente ao desenho, porque acha que polui demais. Eu não tenho problemas com relação a isso. Eu acho que se você souber organizar o seu desenho, você não terá problemas. Então veja que agora eu vou colocar algumas cotas internas, que são necessárias, usando a mesma filosofia que eu usei anteriormente. Cotas um pouco mais particulares e depois cotas um pouco mais genéricas. Tá? Observe que no banheiro eu já aproveitei para cotar distâncias de bancada, do box, entre outras coisas. Isso pode ser feito nesse momento, como também pode ser feito depois, né? Quando você tem as pranchas de detalhamento de alguns ambientes. Então você pode fazer o detalhamento do banheiro depois separadamente. Mas não faz mal nenhum você já comarcar alguns elementos, como por exemplo aí a bancada da cozinha. E o que vai acontecer o tempo todo é isso. Às vezes a cota fica em cima do texto, ou o texto fica em cima da cota, então você tem que alterar um ou outro para que você não perca legibilidade. Então vejam aí alguns elementos, né, alguns detalhes sendo cotados. E em vários momentos vocês vão observar que eu vou estar... Então vocês vão ver que eu vou estar ajustando, né, a posição dos textos para garantir a legibilidade, para que não fique prejudicada a legibilidade. Mais alguns elementos que não foram cotados, as janelas aí, por exemplo, da sala. Normalmente também você não cota portas, embora isso também não esteja proibido.
mas as portas podem ser deixadas para serem especificadas no quadro de esquadria. Tá? As janelas são um pouco mais necessárias, a cotagem das mesmas, porque no quadro de esquadrias não vai estar especificado, né, as distâncias entre as paredes e as janelas. Então veja, por exemplo, aqui eu cotei a boneca, né, e o 10 ficou muito perto do 15. Então eu não há problema, eu posso afastar o texto, como aqui também o 90 ficou por cima da linha de cota. E eu afasto o texto para que a legibilidade não fique prejudicada. O 15 aqui da parede também, eu afastei, certo? Isso é uma prática muito comum para que você possa melhorar a legibilidade de alguns elementos. Muito bem, vejam que eu vou agora continuar uma cota a partir de uma cota já existente. Eu chamo a cota contínua, dou um Enter para confirmar e em seguida seleciono a cota, né, através da qual eu quero dar continuidade. Certo? Vocês devem ter observado aí. E aí, mais uma vez, o texto ficou por cima. Eu vou modificar, mover o texto, para que não haja prejuízo na hora de ler os elementos. Raciocinem sempre da seguinte forma. Se você fosse o pedreiro, né, se você fosse o mestre de obra, quais informações você precisaria para construir a sua casa? Então, é sempre bom você, no caso aqui, pecar pelo excesso. Ou seja, quanto mais cotas você colocar, melhor. Agora, sempre lembrando que o seu desenho não pode ficar muito poluído, né? As informações não podem ficar conflitantes. Nesse momento agora, nós vamos marcar agora as legendas que indicam as esquadrias, né? A legenda de esquadrias é muito importante, por quê? Porque na planta nós não temos informações com relação à altura, né? Altura de janela, altura de porta, então as legendas de esquadrias, né, fazem com que você possa detalhar algumas informações sobre esses elementos. Essa janela, por exemplo, eu vou chamar de J1, né? Ela terá algumas especificações. Eu posso chamar de J2, posso chamar de J3, dependendo da organização das suas janelas. Veja um pequeno problema, né? Eu selecionei a legenda errada. E aí vocês perceberam que o texto ficou com a legenda menor do que o texto das cotas. Vou corrigir isso agora. Vejam aí, ó, nesse cargo para 50, eu vou copiar as legendas corretas. Na hora que eu colar, vocês vão ver a diferença, vejam. Então agora sim, os textos, né, ficaram iguais aos demais. Interessante ter acontecido esse erro para você perceber e não cometer essa mesma falha. Muito bem, então mais uma vez as legendas já estão mais ou menos prontas. Vai bastar que você organize o posicionamento. Vejam, né, que você tem que colocar a legenda o mais perto possível do objeto. No caso aí das janelas. A porta, né, normalmente você coloca no vão, que fica marcado entre o arco de 90 e o retângulo. E aí lembrar sempre que todas as portas que tenham características idênticas às P1, as portas, né, especificadas como P1, vão ser chamadas de P1. Todas as janelas idênticas a J2 vão ser chamadas de J2 e por aí vai. Essa aqui eu vou chamar de J3, por exemplo, uma janela que só tem, na verdade só tem ela, né, em toda a casa, só tem essa janela. Mais tarde vocês vão perceber que existe uma legenda, né, uma legenda de esquadrias, onde vão estar especificados os detalhes sobre cada janela dessa. E agora eu estou simplesmente usando o comando copy, né, já marcando as janelas. Essas aí são todas iguais, né? Eu as chamei de J1 e agora eu vou copiar para as que eu denominei J2, são as duas do banheiro. E a J3 ficou designada somente para a janela posicionada na garagem. Mesmo procedimento com as portas, nada demais, eu estou usando simplesmente o comando copy, tá? Tomando somente cuidado para que nas legendas, né, fiquem marcadas corretamente, ou seja, portas iguais receberão legendas iguais. Mais uma porta, as portas de acesso, eu optei, né, que os acessos externos fossem iguais, inclusive que o acesso da cozinha para a sala também fosse um acesso, a porta tivesse o mesmo dimensionamento da porta da sala. Aqui uma legenda também que eu tenho uma rampa de acesso da garagem, eu tenho que desenhar essa seta, é uma seta bastante simples, aí eu estou usando o comando mirror, né, para que a inclinação fique igual para o outro lado. Então essa representação
é usada para indicar como acontece a subida, tanto de escadas quanto de rampas. Vejam aí, a bolinha mostra, vou copiar aí esse texto, ele fica do mesmo tamanho dos demais, e aí eu coloco simplesmente a letra S, indicando que aqui é a subida, né? O sobe, tá? A minha planta está praticamente toda já cotada e com algumas informações de texto básicas finalizadas. Quase pronto para impressão. Vamos só agora corrigir uma pequena falha. Vejam que em nenhum momento, né, aparecia, no nosso desenho, aparecia a projeção da coberta. Isso realmente foi uma falha minha, eu esqueci de desenhar a projeção, estou agora corrigindo isso. Vai trazer alguns problemas. Veja que eu desenhei uma P-line circundando toda a casa. E usei o comando offset na P-line 70, né, estabeleci que o meu beiral seria de 70. Neste banheiro ficará a caixa d'água, então marquei ali um X, né, tracejado, indicando a projeção da caixa d'água. E aí agora uma pequena falha aqui, a linha saiu no canto errado. Muito bem, então a projeção de coberta está pronta. Um negócio bastante rápido, né, uma linha tracejada, já que ela está acima do plano de corte, que estabelece a planta baixa. E aí alguns problemas vão acontecer, vejam. Liguei a camada cotas, liguei a camada textos. Vejam que alguns cotas, né, ficaram por cima da linha de coberta. Isso deve ser corrigido. Então vejam aí que eu estou puxando algumas cotas. Estou usando o comando stretch. Tá? O comando stretch ele é mais adequado para esse procedimento. Por quê? Porque usando o comando stretch eu movo a posição da cota, mas eu mantenho o ponto cotado amarrado ao elemento da cota. Então, mais uma vez, o que você deve estabelecer aqui é que a legibilidade seja garantida. Então, vejam aqui que eu estou afastando meus elementos para que eles não fiquem muito próximos da projeção da coberta. Tá? Como o meu beiral é todo igual, de 70 centímetros, eu posso, né, fazer uma indicação única, dizendo beiral, projeção da coberta, beiral igual a 70 centímetros. Isso vai deixar claro que isso serve para toda a residência. Mas eu também posso cotar o beiral, né, juntamente com as cotas que eu já coloquei na minha casa. Essa indicação de projeção de coberta deve ficar paralelo à linha de projeção e ela deve aparecer em pelo menos 4 lados. Pelo menos 4 lados aí. Veja que eu fiz o primeiro texto, agora copiei, né, para os demais. 4 lados das minhas projeções. Tomando cuidado também para o texto não ficar por cima de outros textos existentes ou de algumas cotas. Então vejam aí. Copiei o texto e vou usar esse mesmo texto agora para fazer a indicação da projeção da caixa d'água. No caso aí, vou usar um texto externo. Vou usar um texto externo juntamente com a seta. Ferramenta Leader, né, que faz com que eu possa desenhar textos juntamente com setas. Eu desisti de copiar aquele texto, vocês perceberam aí. E aí você digita o seu texto. Estou tendo um pequeno probleminha aqui de compatibilidade com a acentuação do meu teclado. Bom, mas isso não vem ao caso agora, eu vou deixar aí o texto sem o acento correto mesmo. O texto ficou um pouco menor, usei agora a ferramenta Match Properties, né? O atalho é MA para que os textos ficassem do mesmo tamanho. Pronto, e agora coloquei uma indicação externa mostrando aí a projeção da minha caixa d'água. Só uma pequena correção aqui, uma cota que ainda ficou por cima da projeção da coberta. E ó, agora nós temos aí a nossa planta praticamente já toda com as informações textuais, né, os elementos alfanuméricos prontos. E aí vamos partir para a impressão final.